Olá, pessoal, voltamos então para o terceiro e último bloco, tá? Nós estávamos então mencionando como funciona o controle de constitucionalidade, né? A gente viu que o Poder Judiciário ele faz esse controle de constitucionalidade de duas formas, tá? Ou por meio do controle difuso ou por meio do controle concentrado, tá? Então, o controle difuso nós já vimos, e aí a gente passa agora para o controle concentrado, então, tá? O controle concentrado, ele é feito por via de uma ação constitucional, tá? Por ações constitucionais, tá? Então, esse controle é feito, tá? Em constitucionalidade ou não de uma lei, por meio de ação constitucional. Nós temos, então, 5 ações, tá? Então, nós temos 5 ações que versam, então, sobre o controle concentrado, tá? A primeira delas é a ação declaratória de inconstitucionalidade, tá? Mais conhecida como a DIN genérica, tá? A segunda é a ação declaratória, então, por inconstitucionalidade interventiva, ação declaratória de inconstitucionalidade interventiva, tá? A próxima ação é ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, então, a DIN por omissão. Nós temos também ação declaratória de constitucionalidade, tá? Ou a DECOM, tá? E nós temos também a ADPF, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, tá? Então, a DIN genérica, a DIN interventiva, a DIN por omissão, tá? A ação declaratória de constitucionalidade, que é a DECOM, e também a DPF, que é a arguição por descumprimento de preceito fundamental, tá? Mas então, quem é competente, então, para fazer esse controle em se tratando da DIN genérica, tá? Depende, tá? A resposta é depende. Por que depende, tá? Porque vamos supor que nós tenhamos uma lei federal, tá? Que contraria a Constituição Federal, tá? De quem é a competência para fazer esse controle, para fazer esse julgamento, então, se ela é constitucional ou inconstitucional, tá? Se, então, for lei federal contra a Constituição Federal, a competência é do Supremo Tribunal Federal, tá? Bom, se nós tivermos então uma lei estadual, tá? Se nós tivermos então uma lei estadual que vai contra a nossa Constituição Federal, também a competência é do STF, tá? Então, tanto para a lei federal que contraria a Constituição Federal, quanto para a lei estadual que contraria a Constituição Federal, tá? A competência é do STF. Bom, mas se nós tivermos então, tá? Mas se nós tivermos uma lei estadual, tá? Vamos pensar então numa lei estadual, tá? Uma lei estadual que venha, tá, a contrariar então a Constituição Federal. A lei estadual que contraria a Constituição Federal, a competência para julgamento então é do Tribunal de Justiça, tá? Então, recapitulando, se é uma lei federal, tá, que contraria a Constituição Federal, competência STF. Se é uma lei estadual que contraria a Constituição Federal, Tribunal de Justiça. E quando for uma lei municipal, tá? Quando uma lei municipal contrariar, então, a Constituição Federal. Se for uma lei municipal contra a Constituição Federal, não cabe a DIN, tá? Então, não cabe a DIN, não cabe ação declaratória de inconstitucionalidade, tá? Aqui cabe, então, a ADPF, tá? A ADPF, então, é o controle difuso. Bom, o que pode, então, e o que não pode ser objeto de ADIM, tá? O que pode ser objeto e o que não pode ser objeto de ADIM, tá? A emenda, tá? A emenda, ela pode ser objeto de ADIM, só que ela tem limite, tá? Por que ela tem um limite?
porque não pode ferir cláusula pétrea, tá? Bom, o que mais que é importante a gente mencionar? Uma lei anterior à Constituição, tá? Ela pode ser passível de ADIM? Não, gente, não tem como, né? Porque se a gente está falando o seguinte, ó, tem uma lei que é anterior à Constituição Federal, né? Anterior. A gente pode dizer que ela é inconstitucional? A Constituição não existia ainda. Então, ela não pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade, porque ela não foi recepcionada, tá? Bom, a norma originária, ela pode? Essa é a pergunta. A norma originária, ela pode? Bom, é a norma, então, que nasceu com a Constituição Federal. A norma originária é aquela que nasceu com a Constituição. Norma originária é aquela que nasceu com a Constituição. Então, ela também não pode ser objeto de ADIM, tá? Se ela nasceu com a Constituição Federal, como que ela vai ser uma norma inconstitucional? Ela não é, ela é constitucional, tá? Então, quem pode, tá? Aqui são os legitimados do artigo 103, tá? Gostaria que vocês fizessem a leitura do artigo 103 da Constituição Federal, que ali nós temos o rol de legitimados, então, tá? São 9 pessoas, eu gostaria que vocês fizessem a leitura do artigo 103 da Constituição Federal, tá? Esse efeito, então, ele é erga omnes, tá? E também ele possui efeito vinculante, tá? Ele vincula todos os órgãos do judiciário e também todos os órgãos da administração pública, tá? Mais uma observação, então. Ele possui também efeito ex tunc, tá? O efeito ex tunc, tá? Ele retroage até a origem daquela lei, tá? Por exemplo, o STF também aqui, ele pode manipular os efeitos, então, da ADIM, tá? Desde que seja por expressa previsão legal, conforme nós temos lá na Lei 9868 de 99. Então, ele vai poder manipular os efeitos dessa lei, dizendo que os efeitos não são retroativos. Então, primeiramente, o efeito é ex tunc, mas o STF ele pode modular os efeitos, né? E aí o efeito vai ser, né, diferente, né? Daí a lei não retroage somente até a origem, né, da lei que foi criada, tá? Bom, acho que é importante a gente conceituar, então, o que é a ADIM interventiva, né? Para ficar claro para vocês o que é ação declaratória interventiva, tá? Inconstitucional interventiva, tá? O que busca, então, a ADIM interventiva? A ADIM interventiva, ela busca decretar a inconstitucionalidade de uma norma ou ato normativo. Então, ela busca decretar a intervenção, ela busca a intervenção, tá? Dessa lei ou desse ato normativo, tá? Ela está prevista na Constituição Federal, tá? Ela tenta retirar a autonomia, é essa a função da ADIM interventiva, retirar a autonomia do ente federativo, tá? Então, ela pode intervir no estado e ela pode intervir no município, tá? Mas quem é que pode fazer quem é que é, então, legitimado para a ADIM interventiva, tá? A ADIM interventiva só pode, então, ser realizada, então, pelo chefe do Ministério Público da União, tá? Então, através do Procurador-Geral, tá? Bom, acredito que nós passamos, então, os principais pontos do controle de constitucionalidade, tá? Na próxima aula estarei postando para vocês, então, alguns materiais sobre esse último conteúdo, né? Gostaria que vocês fizessem a leitura. Então, na próxima aula, vou disponibilizar os dispositivos legais e também um material para fazer o complemento das aulas, tá? Desejo para vocês ótimos estudos, tá? Um bom descanso, tá? E um ótimo final de semana.